Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Pô, pessoal, bem-vindos à temporada 2023 do Passando Visita. Esse é o primeiro episódio desse ano. É uma satisfação ter esses amigos sentados a essa mesa, sempre desfrutando de uma boa conversa, uma boa cerveja, uns bons petiscos aqui na casa do Bruno, tá certo? Esse é um time que eu gosto sempre de estar juntos. Bem-vindos a 2023, feliz ano novo para todos. É isso aí. Feliz ano novo. Caiaba já tá cicatrizado. Você vê que o nosso time é meio quebrado, tem extensão completa, melhorando. O nosso time é meio quebrado, você viu, Emerson? Porque aquele ali operou, né, do braço, esse aqui operou das hérnias. Tá todo mundo costurado aqui. Tá todo mundo costurado. Não, esse negócio de quebrado, cara, comigo não. A minha fase de ficar quebrado e operar já se foi, né? Os dois homens quebrado de bike e caída de bike. Não quero operar mais nada, Fábio. Fábio, me conta aí, cara, o que você fez entre o Natal e o Ano Novo? Você tirou umas férias, fez uma viagem aí, legal? Eu viajei em dezembro. Pra onde você foi? Pode falar? Pra Cabo de Santo Agostinho. O que você tem? O que tem de bom lá? Não, cara, eu fiquei basicamente no resort. Tá. Ali pertinho de Recife, né? Então foi basicamente isso que eu fiz. E agora, nesse comecinho de ano, tenho ido assistir com meu filho a Copa São Paulo. Copa São Paulo, futebol júnior? Tô meio rouquinho, inclusive, pra quem me conhece. Para de xingar o juiz, né? Coisa na frente do filho. Então, assim, Vai ficar rouco no estádio, só pode ser isso. Do Rio Pretinho, né, contra o Palmeiras. Qual foi o resultado? O Palmeiras ganhou, até porque eu disse que foi 2-1 pro Palmeiras, o Rio Preto não poderia ter feito mais gols, senão ia ficar afônico, não ia dar pra gravar. O Hendrick joga, não? Não, o Hendrick já é profissional. Já é pró, já, né? Já. Ah, então ele não desce nas categorias pra jogar. Não desce. Coitado, o cara do Real Madrid não vai descer. Não vai jogar no Rio Pretão. Não. E nem no Real Madrid. E você, Brunão, o que você fez de bom aí? Pode contar pra nós? Posso, eu fiquei recuperando a cirurgia, né? Eu operei no final de dezembro e eu fiquei esse tempo recuperando. Fiquei à toa, mas assim, descansei bastante. E eu li um livro interessante. Eu li um livro sobre a história dos Estados Unidos. Eu li o livro inteirinho, um livro de história. Sério, cara? Assim, achei legal. O livro, comecei a ler, foi interessante o livro. Eu li, assim, numa sentada no livro. Nunca tinha lido um livro de história inteiro. Foi a primeira vez que eu li um livro de história. Deve ser pequeno, né? Porque a história acho que tinha uns 300, quase 400 páginas. Então. Mas é uma visão diferente do que a gente tem? Não, sim, porque a gente tem pouca história na escola dos Estados Unidos, né? Talvez a Guerra da Secessão, né? Que é a Guerra Civil e tal. Mas eu li, assim, desde a colonização. Aí ele é do Karnal. Abraham Lincoln, tudo. E assim, tem uma visão diferente. Você lembra de cabeça ao autor? Lembro, é o dos escravos, Leandro Abraham Lincoln. Karnal? Não, o Leandro Karnal? Leandro Karnal. É historiador. Ele é historiador, né? Leandro Karnal é historiador, Fábio. Tem mais dois historiadores. Mas eu não sabia que ele tinha um livro sobre a história dos Estados Unidos. Não, é recente, Fabinho. Tem mais dois historiadores da Unicamp e tem um do Canadá. Então são quatro... Leandro Karnal da Unicamp. 4 escritores. Então é bacana o livro, viu? Eu achei assim, é uma visão diferente da história. Eu não sabia a história toda, achei legal. E você, Ricardo, o que você inventou, cara? Cara, eu não marquei nada pra esse fim de ano porque eu não sabia como ia estar o braço, né? Então eu também fiquei me recuperando, fisioterapia, ainda tô fazendo, não fui liberado ainda pra academia. Então eu fiquei mais de repouso mesmo. E eu já evitei qualquer coisa de medicina entre o Natal e o Ano Novo, viu, Emerson? O povo mandava artigo e tal, eu falei só depois, só no Ano Novo. Deu uma trégua pra ficar mais com as crianças, né? Aproveitar, já que não ia viajar. Elas estão em casa de férias, as meninas, então aproveitei lá. Eu fui pra casa da minha mãe, em Vitória, no Espírito Santo. Tomei uns 3 dias de chuva no lombo lá. Depois abriu um sol lascado, cara. Ah, é? Aí fui pra... Não deu sorte até, ué. Não, foi bom, cara. Choveu aqui a semana inteira. Deu pra descansar lá em Vitória. Tem umas praias legais em volta. Né? Tem uma praia que chama Meaípe. Pra quem é do Espírito Santo aí, quer ir pra lá, me recomendo ir pra Meaípe. Foi um lugar que eu passei a minha infância toda aí nos finais de semana. Comi uma moqueca, afinal de contas, moqueca é capixaba. O resto é peixada. Tá certo? Esse é o lema do Espírito Santo. Eu sabia que moqueca é capixaba, mas o resto é peixada. Em Meaípe, o pejorativo do resto eu não sabia. Então, a moqueca, para quem for no Espírito Santo, recomendo então o restaurante Gaeta ou Cantinho do Curuca. Tá certo, lá em Meaípe. Vai comer uma o Emerson boa... tem 50% do restaurante. Acionista. Cara, é gostoso. Depois, na saideira, você come
uma tortinha de coco lá, típica lá do restaurante. Pessoal, vamos falar de medicina um pouco aí? Tem muita coisa acontecendo de novo na literatura, tá certo? Em cada uma das nossas áreas principais de atuação, seja na nefrologia, na endócrina, na reumato, na terapia intensiva, na clínica que nos une aqui. E para abrir esse 2023, né, o Ricardo Acaiaba, que é nosso mestre dos magos, do exame físico, tá certo? Para quem não conhece, né, vai lá, entra no Google lá, bota lá, mestre dos magos, vocês vão saber qual desenho de mago que eu tô falando. Tá certo? Da nossa época. Então é o mestre dos magos aqui. Eu não tive isso daí, eu sou mais novo. Caverna do Dragão. Tá certo? Então o nosso mestre dos magos aqui vem com as suas ideias sempre importantes, suas tiradas legais. Ele resolveu trazer um caso pra gente que envolve muita coisa, um caso multidisciplinar que já tem um diagnóstico pronto, né, de base, que é um caso de uma paciente lúpica, né? Isso. Né, mas que tem certas nuances de atendimento que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, né, Ricardo? Ô Bruninho, eu não conheço o caso, mas já tô até com medo. O caso da Acaiaba, que já vem com o diagnóstico já dado. Então, quer dizer, não é chegar ao diagnóstico, deve ter uma outra problemática envolvida. Acho que é bom que o Acaiaba, além de todas as qualidades, ele é versátil, né? Hoje ele vai bater escanteio e vai cabecear. Ele passa o caso e diz que não vou não, vocês vão ver. Então acho que eu vou ficar quieto hoje, vamos escutar e aprender mais. Não né, foge Bruno? não, que o problema maior é com vocês. Eu só sei que é lúpico porque ele falou pra mim antes do episódio, mas o resto eu não confesso que eu não sei absolutamente nada. Então, totalmente cru. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Então é uma mulher, né, que ela tem 48 anos, daqui da região, e ela acompanha já com a reumato desde 2005, né, então mais de 10 anos acompanhando, mas ela tinha um quadro frustro, que ela tinha algumas aftas orais de repetição, tinha uma fotossensibilidade. E quando tinha essa fotossensibilidade, fazia um racho malar. Então, só que de laboratorial, ela tinha um FAM positivo e não preenchia, não tinha outros autoanticorpos, não tinha outros acometimentos. Então, era um quadro cutâneo mucoso, né? Mucocutânea e leve, e esse FAM. Então, quando tem pouco quadro assim, antes da gente com medo de pôr a carroça na frente dos bois, né? De rotular, é lúpus e ponto, e depois ela aparece com um quadro, por exemplo, pode ser um BC, pode ser uma outra coisa, uma outra doença autoimune sistêmica, então a gente rotula como doença indiferenciada do colágeno, né? Então deixa um diagnóstico mais amplo. Então ela veio acompanhando assim. Na literatura a gente tem dados que mais da metade desses pacientes com o tempo evolui para lúpus. Então é a doença mais frequente de começar com um quadro leve assim e depois evoluir. Mas no caso aqui, ela desde 2005 veio acompanhando e continuou com esse diagnóstico de doença indiferenciada do colágeno. Ela tinha um pouco de olho e boca seca, com um jogo em secundário, mas não tinha anti-RO, anti-lá, nada assim. Só interrompendo um pouquinho, Ricardo, nesse diagnóstico, que não é um diagnóstico, é uma síndrome, né? Doença indiferenciada do colágeno. Tá certo? O tratamento nessas situações são tratamentos, tá certo, inespecíficos. Isso, ou tem a gente tem pouco dado na literatura para ter evidência suficiente para recomendar um tratamento. O que a gente faz baseado no que é extrapolado das outras doenças, principalmente o lúpus, dependendo do acometimento. Então, o mucocutâneo, por exemplo, foi optado da hidroxicloroquina para ela. Então, ela vinha usando hidroxicloroquina. Deixa eu aproveitar aqui, talvez seja dúvida de muita gente, aproveita para falar um pouco da diferença por exemplo, que ela tem uma doença indiferenciada, né, até esse momento. E doença mista do tecido conjuntivo? Isso, é importante isso aí, família. Doença mista não é a mesma coisa. A doença mista é uma doença bem específica. Né? A doença mista do tecido conjuntivo, você mescla sintomas, né? Então é uma síndrome mesmo, então você mescla sinais e sintomas de miopatia inflamatória, esclerose sistêmica e lúpus. Né? Então a pessoa tem uma miosite, mas não é aquela miosite típica da polimiosite. Ela tem um racho malar, mas não tem mais nada para lúpus. Aí ela pode ter uma esclerose cutânea nos dedos, né, sugestivo ou um Renault, por exemplo, mas não preenche o resto para esclerose sistêmica. Então ela tem um misto ali de quadro clínico, mas é um quadro clínico padrão. Essa mistura dessas doenças forma um quadro clínico padrão que se repete
Então é uma doença que tem um quadro clínico definido. Então, para fazer o diagnóstico de doença mista, tem que ter esse quadro clínico. E laboratorialmente tem uma coisa interessante que é ter o anti-RNP fortemente reagente e puro, que a gente fala. Quer dizer, os outros autoanticorpos costumam vir negativo. Então, quando tem esse quadro clínico com anti-RNP puro, aí você faz o diagnóstico de doença mista. Perfeito. Mas se não tiver o quadro clínico e tiver anti-RNP, pode ser outras doenças, né? Então, às vezes eu vejo essa confusão. E quando o quadro clínico é frustro, não é doença mista. É doença indiferenciada. É doença indiferenciada. Entendeu? Então, Até isso é bom de então, falar isso. doença Ela vinha indiferenciada. tranquila no ambulatório, as doenças quadro da leve. reumato, você precisa de tempo. Isso. Não é o tempo para você pensar, né? A gente fala brincando. É o tempo pra É o tempo aparecer, para a né? doença se manifestar. Então, nesse período que você chama de indiferenciada. Né? Isso. E uma boa parte se mantém. Você começa a dar cloroquina e tal, vai segurando e não evolui para mais nada. Mas mais da metade costuma evoluir para lúpus, né? É a doença mais frequente. E bom, então ela vinha com um quadro leve, acompanhando, tranquilo. Né? O Fabinho falou bem cedo, a gente vai dando um tempo, né? E é interessante porque quem é novo fica ansioso, né? Mas o que nós vamos fazer? Vai fechar o quê, né? E a gente na Reumato, os primeiros anos que você acaba a residência, o principal treino que eu falo pro residente que acabou assim é paciência. Você tem que se controlar para não tentar rotular antes, fazer um diagnóstico precoce errado, né? Então, porque é difícil quando você sai do hospital universitário, fica sozinho no seu consultório e não consegue fazer o diagnóstico, né? Você fica ansioso. Mas a gente vai aprendendo que tem que ter paciência. Bom, então ela veio por mais de 10 anos, assim, né? Então poderia nunca evoluir para nada, né? Já há bastante tempo. Mas eis que ela começou com um quadro de anemia nos exames, linfopenia e proteinúria e hematúria na urina 1. Aí foi repetido, né, os exames de autoanticorpos e além do FAN que ela mantinha reagente, agora veio anti-DNA, anti-SM, anti-RNP e complemento baixo. Tá. Então, nesse momento, provavelmente vocês devem ter fechado como lúpus nessa hora, Isso. ou não? Sim, aí foi fechado o diagnóstico de lúpus. E o acometimento renal, né? Com manifestação hematológica e renal, além do que ela tinha de cutâneo, né? Cutâneo mucoso. Isso em consulta ambulatorial. Consulta ambulatorial. Qual era o quadro clínico nesse momento que ela tem essa evolução laboratorial? Foi exame de rotina, que viu a hematúria, a alteração no hemograma. O paciente é assintomático. A paciente, então. a queixa era a mesma, né? Só lesão de pele, fotossensibilidade. Eu vou fazer outro parênteses aqui então, posso? Pode. Essa paciente acompanhando em regime ambulatorial, que tipo de exames ela tem que periodicamente fazer, cara? Excelente. Fiz isso hoje no consultório também. Uma paciente com FAN, queria, o que eu faço para ver se eu tenho lúpus? Hemograma e urina. Geralmente o resto tem sintoma. Então, se ela tem uma artrite, ela vai ter dor, né? Se ela vai ter serosite, geralmente tem incômodo, você vai auscultar, né? Então, geralmente as outras manifestações, pele, você vai ver. Então, tem sintoma. O que às vezes não dá sintoma é exatamente linfopenia, plaquetopenia ou uma proteinúria mais leve, que às vezes não é uma nefrótica, que aí vai evoluir com o sintoma, mas às vezes no início não vai ter. Então, fundamental é hemograma e urina. Ô, Bruninho, você tá quietinho aí, cara? Não, tô prestando atenção. Não, eu também, cara. Tô prestando atenção. Aqui falando só queria... um pouco, mas assim, o meu negócio é jogar a bola um pouco para cada lado aqui, né? Assim, dá uma relembrada, Bruno, assim, isso é importante, né? Urina 1, Bruno, você como nefrologista de formação, né, o que você contribui para a urina 1 nesse paciente de consultório, eventualmente, que tem lúpus? O que pode acontecer, Bruno? Acho interessante o que a Cabinha falou em relação à hematúria, que nem sempre é macroscópica, então a gente tem que pedir o exame de urina, né? E a proteinúria, que nem sempre tem aquele quadro de espumar, né? E às vezes a gente urina e espuma um pouquinho, né? Isso é normal. Então, assim, o que a gente acha que é importante para a gente pegar nesse exame aí? Se é uma urina com sedimento ativo, que a gente fala, que se tem hematúria e proteinúria, a densidade da urina, para ver a capacidade do rim de fazer a concentração urinária. E outra coisa que chama atenção é a presença também de leucocitúria, além de cilindros, né? Se eu tenho uma atividade inflamatória, eu posso fazer cilindro leucocitário, cilindro hemático. Então, são coisas que a gente, né, que chama atenção. Sabe como é que os antigos chamavam isso, Bruno? Não. Sedimento telescopado. Telescopado, que tem todas as alterações, tá certo, do exame de urina. Hematúria, proteinúria, leucocitúria, cilindrúria. Então chamavam isso de urina telescopada. Que é importante. Na próxima visita com o Dr. José Paulo Tipou, você fala isso. Ele está de férias.
férias. Ele volta. Quando você fala, esse é o mestre dos magos mesmo, né? Aí você fala aí que a urina está telescopada. Ô, Ricardo, vamos em frente. Então, anemia... Linfopenia leve, anemia leve. Tá. Ô, Cabinha, você falou que você está pedindo, então, por exemplo, a paciente voltou com hemograma e urina 1. O anti-DNA você pediu por conta da alteração. Isso. Aí foi feito depois. Bom, aí a gente fechou esse diagnóstico de lúpus com nefrite lúpica, mas um quadro leve de nefrite lúpica. Não tinha hipertensão, creatina normal, não tinha clínica, né, preocupasse. Então foi ambulatorialmente pedido, depois a ideia sempre, mesmo com quadro leve, se precisar é biopsiar no rim. Mas a gente sabe dos riscos, né, o nefrologista não gosta tanto assim, sair furando, mas aí a gente tem que considerar, de repente, para tratar o quadro hematológico, eu vou dar um pouco de corticoide e tal, resolve o quadro renal, e eu não preciso biopsiar. Então, geralmente, a gente tolera um pouco, né? Então, nesse momento, foi optado com os exames para iniciar corticoide. Foi feito 60 miligramas e, aproximadamente 1 miligrama por quilo. E optado por aguardar para repetir os exames em um mês. Para ver se persistia a proteinúria ou aumentava. Isso é importante só, Ricardo, não sei se o contexto, na medicina como ela é, né? Vida real. Sim. Se você tinha a quantificação da proteinúria, que é uma coisa que vai ser importante realizar, tá certo? E se for uma proteinúria não nefrótica, ou uma proteinúria de meio grama e tal, urina de 24 horas, ou uma relação proteína-creatina menor que meio, tá certo? Talvez realmente não precise biopsiar num primeiro momento e opte por tratar as manifestações extrarrenais, principalmente a parte hematológica, porque a gente pode até comentar aqui das formas de manifestação do lúpus no rim, mas em algumas situações só o corticoide, né, vai resolver mesmo, né? Às vezes a gente pode falar da classificação, né, histológica da nefrite lúpica, para quem quiser lembrar. Porque a gente que eu não sou nefro, não sou reumato, mas a gente vê essa classificação, eu queria saber na prática qual a diferença de se classificar. Na Sociedade Internacional de Nefrologia, né, e de Patologia Renal, fizeram uma classificação em 2003, né? Então, é importante a gente classificar, porque dependendo da classificação pode variar o tratamento, que tem a ver com a repercussão clínica também, né, que a gente espera dessas alterações. Porém, nem sempre tem uma boa correlação entre a clínica e o histopatológico. Por isso que o ideal seria sempre biopsiar, para você saber exatamente o que você está mexendo. Então... E é por isso, Fábio, só fazendo um parênteses aqui, que os reumatologistas, tá certo? Eles não mandam mais para o nefrologista esses casos. E sabe para quem que eles mandam? Para quem? Para o radiologista. Radiologia intervencionista. Radiointervenção. Entendeu? Então, assim... Então não vai mais para o nefrologista, vamos para o radiologista, para biopsiar, Bruno. Aqui no serviço a gente tem radiologia intervencionista para fazer guiado por tomo. Isso. Mas antigamente a gente tinha que ir o nefro para fazer guiado por ultrassom, né? Isso, ainda faço, a gente ainda faz guiado por ultrassom, é um método tem super vários seguro. Serviços que fazem, né? Tá certo, mas é uma brincadeira aqui, e é verdade, pessoal, porque cada um tem o seu limite de competência, né? E de expertise. Se eu tenho um bom reumatologista que se sente capacitado em tratar nefrite lúpica, por que não? Eu, apesar de ser nefrologista e atuar dessa forma, né, se a pessoa tem limite de competência e sabe resolver, que resolva. Sim. Né? E às vezes adianta até para o paciente do que ele ir no nefro para depois ver a biópsia. Então, às vezes agiliza, né? Principalmente quando está internada. A gente estava falando das classificações, Ricardo. Você lembra aí? Então, quando a gente pega uma classificação 1, é a mesangial mínima. A classe 2 é mesangial proliferativa, então são duas mesangiais, né? Uma mínima, que é alteração discreta. Não tem nada, né? Não tem nada. Antigamente era zero, era normal. Sem alteração, mas não existe. Então a 1 é a mesangial mínima, que o paciente tem pouca alteração, geralmente você não vai focar o tratamento nisso. A mesangial proliferativa, aí você já tem que ter uma atenção maior, mas geralmente responde bem com corticoide. Só o corticoide resolve. Então, a primeira coisa, independente de ser 1 ou 2, é tranquilo. Certo. Né? É prognóstico bom. Aí é classe 3 e 4 que complica mais. Proliferativa focal ou proliferativa difusa? Proliferativa difusa. Então, a difusa tem um envolvimento maior de glomérulos, só que as duas têm um prognóstico mais complicado e o tratamento é parecido. Às vezes, dependendo, uma classe 3 aí, você tem menos de 50% dos glomérulos acometidos, ainda dá para segurar com corticoide só,
Mas classe 4, como periférica difusa, a gente vai precisar, Fábio, de uma imunossupressão um pouco mais pesada. E classe 5, que a gente chama de membranosa, né, Ricardo? Isso. Tá? Que aí muda alguns detalhes da resposta a alguns imunossupressores, né? Então, só para ter uma ideia. Então, o ideal é a gente, que eu falei de biopsiar, para a gente ter essa classificação, para a gente falar, por exemplo, nesse caso. Eu não anotei aqui a proteinúria quantificada, foi quantificada, mas como não era o foco discutir isso, eu não trouxe, mas na urina 1 eram 2 cruzes, então pode ser uma mas vou chutar aí, razoável. Talvez um grama de proteinúria. Talvez. E ela não tinha clínica, não tinha edema, não tinha edema. Talvez não fosse nefrótica mesmo. Então foi optado por só corticoide. Então, veja bem, a classificação clínica, assim, copiando a histológica, foi de classe 1 ou 2 ali, né? Perfeito. Um acometimento leve. Mas o tratamento foi optado semelhante ao que se faria com esse resultado na biópsia. Mas é importante fazer, porque às vezes é o início de um classe 3, classe 4, e aí você ainda não manifestou toda a clínica dele, né? E pode começar a ter um quadro mais grave depois. Então, Ricardo, só recapitulando para os nossos ouvintes aqui, então, uma paciente de 52 anos, feminina, que começa com um quadro de doença indiferenciada do colágeno, depois de 10 anos faz-se um diagnóstico de lúpus, de acordo com autoanticorpos e alterações no hemograma e no sedimento urinário. E agora nós queremos saber, Ricardo, por que você trouxe esse caso aqui, cara? Já contou tudo o caso, né? Como nada é tão simples, né? O Fabinho já tinha adivinhado. Nunca da caiaba, né? Mas... Então, essa paciente com diagnóstico recente, então, de lúpus, com atividade lúpica ainda, né, em tratamento, com imunossupressão de 60 mg por dia de prednisona. Que é muito corticoide, por sinal. É imunossupressão mesmo. 20 dias depois, começou a ter febre, a ferida, de 38 e 39 graus. Ela começou com febre, no dia seguinte ela começou com náuseas, vômitos e cefaleia, em região de nuca e frontal. Isso persistiu por 3 dias, aí ela resolveu procurar a emergência, procurou a UPA primeiro e foi encaminhada para o nosso serviço de emergência por conta de estar com diagnóstico de lúpus recente aí, né? Vamos fazer um negócio aqui, pessoal, antes de examinar a doente e tal, sim, vamos pensar em coisas simples, tá certo? Que podem responder essas queixas do paciente, coisas simples. Então, assim, fazendo raciocínio muito rápido aqui, Ricardo, febre, lúpus, menos de um mês com 60 miligramas de corticoide, para mim é infecção, ponto. Tá certo? Não vou nem raciocinar demais, tá certo? A primeira coisa que eu ia pensar é infecção. Outra coisa é que a febre chegou a 39. Pois é. Geralmente febre do lúpus é uma febrícula, né? Abaixo de 38. Mas a gente já está com 60 miligramas de corticoide. Se fosse do lúpus, é um sintoma que geralmente responde rápido a corticoide. Corticoide. Então, assim, para mim, rapidamente aqui já pode ser infecção. Tem outra coisa aqui, aí você vem com dor de ali, epigástrica, uma dor de cabeça. Náusea, vômito e cefaleia. Tá certo? Eu quero pensar aqui. Tem doença gastrointestinal focada pelo corticoide? Tem gastrite lá, que não tomou omeprazol, mas geralmente está protegido, que vocês dão inibidor de bomba de prótons, tá certo? Agora, náusea, vômito e cefaleia, cara, será que essa doente está imunossuprimida a ponto de ter uma meningite por algum agente infeccioso enrolado? Tá certo? Então, a nossa coisa aqui, bate pronto, só se o doente liga no consultório e fala que está desse jeito, a primeira coisa que eu vou pensar é a seguinte, vai para emergência, que eu quero te ver. Até porque, né, Emerson, se você fosse pensar num outro foco, concordo plenamente com o Emerson, bem simplista é isso, uma paciente está imunossuprimida, fosse atividade da doença, assim, puxa, ela começar a piorar a manifestação da doença num cenário em que ela está imunossuprimida. Exato. Agora, o que me preocupa dessa cefaleia é porque, assim, você falou muito bem, um foco meníngeo, um foco encefálico. Agora, seios da face, por exemplo, que é mais prevalente até. Isso. Uma sinusite. Agora, em corticoterapia... E abrupto, né? A sintomatologia é mais complicado de aparecer. Você falou de abrupto, né? Porque assim, se a gente fosse trilhar por um caminho diferente, por exemplo, a queixa principal é duração, que a faz admitir, imagino que seja a febre.
Porque se você fosse pela cefaleia, né? Essa é uma cefaleia quando a gente fala com alguns sinais de alarme. Uns flags aí, né? Porque que a gente fala assim, nos sinais de alarme clássicos. Ela tem 52 anos, não é, Caiado? 52. Então, por exemplo, ela não tem cefaleia. Não é uma paciente que tem um registro médico de que tem alguma causa, uma cefaleia primária. Ela não tem intencional, não tem migrânia como o Bruno tem, não tem salvas, trigeminal, não tem nada disso. O início dela, você falou de abrupto. Você sabe, por curiosidade, Bruno, quando você fala assim, cefaleia abrupta como red flag, quanto tempo, o que é abrupto em termos de tempo? Não sei, tempo não sei. Filho. Tipo 5, 10? Não sei. Um minuto. 1 minuto. O pessoal fala o seguinte, que aquela cefaleia que atinge o pico em menos de 1 minuto. Ah, sim. Como se fosse uma pedrada Entendi. que você tomou. Tipo, se a pessoa fala assim, não, essa minha cefaleia começou e foi rápido, doutor, foi abrupta. Em quanto tempo máximo, começou o máximo que ela atingiu? Então a gente fala que abrupta é 1 minuto. Isso é interessante, vamos falar isso. Pra pensar em HSA, por isso exemplo, que eu ia falar, né? isso é importante para HSA. Então, assim, agora... Que pode, inclusive, dar febre. Exato. Agora, então, se ela não tem mudança de característica, ela nunca teve. O início dela não é abrupto, é recente, vamos dizer assim. Exatamente. Certo? Não tem sinais neurológicos, que aí teria que usar exame físico. Guarda essa informação. Sinais neurológicos focais, que é um outro sinal de alerta para cefaleia. Só a gente aproveitar e falar um pouquinho de cefaleia sala de emergência, né? Isso. Idade de início, mais de 50 anos. Certo? É um sinal para a gente ficar associado. E sintomas sistêmicos. Ela tem principalmente aqui febre. E uma outra coisa semiológica, às vezes o pessoal esquece de perguntar em sala de emergência, então isso é pré-exame físico, é se piora com decúbito. Porque as cefaleias que pioram em decúbito dorsal, né, tem que ficar alerta, porque em decúbito dorsal diminui a drenagem venosa do sistema nervoso central. Então, aqueles pacientes que têm hipertensão intracraniana pioram quando deitam. Ao contrário, o que acontece é que as pessoas que pioram quando levantam, igual na cefaleia pós-RAC, que é a diminuição de pressão licórica, né? Assim, tem muita coisa que a gente for abordar em relação à cefaleia com lúpus, né? E tem outros diagnósticos menos comuns, né? Trombose de seio venoso, tá certo? Então é uma coisa que pode acontecer. Também. Vasculite cerebral associada ao lúpus, assim, mas tem muita coisa. Mas não me parece, Bruno, pelo jeito que o Ricardo está contando aqui, que ela tivesse tantos sintomas assim antes, né, Bruno? Mas sabe o que eu acho que é interessante? Assim, que a gente, na nefro, a gente acaba lidando com paciente imunossuprimido bastante, né? Transplantados, né? Sim. Uma coisa assim que eu aprendi, que eu acho que é um recado legal para o pessoal, é assim, quando o paciente é imunossuprimido, ou transplantado, ou por outro motivo, a gente tem que considerar todas as queixas do paciente. A gente não pode... porque a gente tem relevar, muito falar, uma cefaleia só, mas é só uma febre, um pico febril. Na verdade, no paciente imunossuprimido, toda queixa tem que ser investigada e tem que ser considerada. Valorizada. Muitas vezes é uma febre que ele vai ter. Porque ele tem muitas a chance que você teve de fazer o diagnóstico, de fazer um tratar diagnóstico adequadamente. Por isso porque que ele não assim, vai fazer muita febre com um monte de corticoide. Essa paciente, ela tem que ir no pronto-socorro, né, que tenha médico especializado e consiga entender os sintomas dela e tem que ser valorizado, entendeu? Igual o Fabinho falou, tem sinais de gravidade, mas inclusive a queixa gastrointestinal, náuseas, vômitos, então assim, é um paciente um pouco diferente do habitual, né? Então, acho que assim, o importante, resumindo tudo, das grandes síndromes assim que a gente poderia pensar no paciente, neoplásico, inflamatório e tal, acho que aqui o foco deve ser infeccioso. Né? Paciente que está imunossuprimindo e começou com um quadro de febre, então assim, acho que dentro, né, uma síndrome grande assim, seria o foco de investigar primeiro seria síndromes infecciosas, né? E quando ela chega na emergência, Ricardo, o que você conta pra gente? Então, exame físico. Primeiro assim, ela não tem outras queixas de outro sistema, não tá com artralgia, não tá com falta de ar, com tosse, nada. Não tem outra queixa nenhuma. Nem geniturinária, né, com infecção. Nem geniturinária, não tá com disúria, polaciúria, negou. Bom, então ela chegou orientada, eupineica, né? Então acho que falando orientado, que é importante, que é uma queixa de cefaleia, eupineica, e no sinais vitais já estava com a PA 80/50. Não parece não, Fábio, calma. Calma, que às vezes pode ser normal. Mas tá com febre, né? Vamos lá. E um tempo de enchimento capilar. Aí vamos ver. Que eu tô pegando os dados que estavam no prontuário da paciente, não estava lá mais no dia né? da admissão. Tempo de enchimento capilar de 5 a 6 segundos.
Esse você pode só fazer, faz um aí. Vai, Bruno. Agora é dois. Agora faz. Agora é dois. Passou. Tá, 8 por 5, tempo capilar, enchimento capilar 5 a 6 segundos. alongado, que mais? Frequência cardíaca de 110. Coisa boa não vai vir. Saturação de O2 de 94%. Tá bom. Ô Bruno, nosso frequência respiratória de 19. Nosso sepsis man, tá certo? Bruno Cardoso. Acho que já fui, hoje em dia não tô... Tá fugindo? Não, sepsis? tá bom, não é o sepsis man, é o sepsis boy, tá certo? 8 por 5, tempo de enchimento capilar de 5 a 6 segundos, frequência cardíaca de 110, o exame físico não tem mais nada de relevante, a paciente estava lúcida e esses são os sintomas que ela tinha de febre, náusea, vômito e cefaleia. E deixa eu passar o resto do exame físico, pode Sim, ser? pode ser. Vai, ó. Então, ela tinha ainda um eritema na região malar, né? Um racho malar. Que faz parte do quadro dela, né? Isso, e em colo. Da parte do aparelho respiratório, murmúrio normal, sem estertor, sem ruído alterações, sem né? ruídos. A cardíaca também, bolhas normofonéticas, né? Em 2 tempos. E abdômen, apesar dela ter queixa de náuseas e vômitos, mas estava anotado como flácido, indolor. Barriguinha normal. Normal. Tá. Sem normal. hepatite pleno também. Pulsos simétricos, sem edema, panturrilhas livres. Bruno, a bola tá contigo. Acho que sim. Pera um pouquinho. Não, fica quieto, Fábio. Mas exame físico, Fica quieto. Não, O exame físico tá normal, o acabou, exame Fábio. físico dos outros já Não, tá mas normal. é que assim, né? o pessoal fala que a vida é muito curta pra fazer exame neurológico completo, mas nesse caso tem que fazer, Tem que né? fazer, mas já contou pra nós aqui Não que tá tinha nada. normal. Não, tá O bom. que você quer saber? Fala aí, vai. O que Não, você quero quer saber saber? se, Vamos ver não, se às porque se vezes tem tem sinal focal, a cefaleia, por exemplo, se tem sinal de irritação meninge. Vamos falar assim, eu sei que ela não tinha, Tá. né? Mas eu não estava na hora e não está anotado. Entregou. Entregou. Pessoal, um parênteses aqui, rapidinho, antes de eu jogar a bola pro Bruno. A cutucada do Fábio é pertinente, porque é o seguinte, não tá no prontuário, pra mim não existe. Tem que estar Pra descrito. você e pro juiz. A não ser pro juiz, ponto. Isso aí, Ricardo, tá certo? Você que é diretor de um hospital, tá certo? Já deve ter se chamado algumas vezes para poder ver esses problemas. Então, tem que descrever. Se tem náusea, vômito, cefaleia, importante, febre. E a gente estava comentando aqui que a hipótese diagnóstica que tivesse neuroinfecção. Cadê a descrição do exame físico neurológico, né, Fábio? Cadê sinal de agitação meninge? Tá certo? Você lembra dessas coisas ainda? Tem que ver o Kernick, o Brudzinski. Kernick, Brudzinski, né? Se as pupilas estão isofoto, se tem déficit motor, sensibilidade, se a doente anda normal, se tem um déficit na marcha. Né? Exato. Tá certo? Tá bom, Ricardo. Vamos acreditar, de boa fé, que não tinha. Tá certo? Mas assim, não está descrito no prontuário. Então eu vou jogar a bola pro Bruno, nosso sepsis boy. Vamos lá. Tá certo? O que você fala, Bruno? Acho interessante, acho que isso que o Fabinho falou é totalmente pertinente, né? Se tem quadro, né, de queixa de cefaleia, uma cefaleia importante, você tem que ver, claro, nós não somos neurologistas, mas o exame, né, ver pupila, déficit focal, sinais meníngeos, mas isso aí tem que ver, né? Para não falar que não tem nada, tá? Glasgow de 15. Vai passar, Glasgow de 15. Tá bom. Glasgow de 15. Me ajudou. Passando pano no residente. Passando pano no residente da Real Madrid. Foi na emergência. A disfunção neurológica é uma disfunção clínica, né? O exame clínico que vê a disfunção neurológica, né, bom? O que é importante isso aí? Essa paciente, provavelmente, tem dois caminhos aí. Ou ela procurou muito precocemente, que ela ainda a doença está se apresentando, ou ela tem apresentação atípica, que é comum em paciente imunossuprimido. Você não vai achar, talvez, uma pneumonia assim, com sintomas e com exame físico num paciente imunossuprimido. É muito comum em paciente da diálise, né? Você vê pneumonia, faz uma tem condensação violenta, né? Você faz um raio-x ou até uma tomografia e tem imagem, enfim. Mas chama atenção porque no exame físico inicial da sala de emergência, que normalmente é o clínico, é o médico, né, clínico geral que atende, os sinais vitais aí já nos informam bastante coisa. A pressão 8/5 não nos preocuparia, exceto quando você falou que a perfusão está aumentada. Né? Aí já chama atenção, por quê? Eu fiz a conta aqui no fiz de cabeça, 8/5 dá 60 de pressão média, a gente, idealmente, pelo menos 65, se não for hipertensa, né? E se a perfusão tivesse normal, a gente poderia tolerar, mas a perfusão baixa, então ela já tem algum sinal de disfunção cardiovascular, né? Disfunção hemodinâmica, aí no caso, pela sepse, né? Sim. Então, assim, essa paciente nesse caso aí, o que a gente tem?
ela neurológico normal, cardiovascular, ela já tem uma hipotensão com sinal de disfunção orgânica, né, com um enchimento aumentado, não tem exame físico alterado, mas essa paciente é uma paciente que já tem que ficar no pronto atendimento, ela tem que ser monitorizada, tem que ficar do lado ali e eu acho que assim, eu não sei a história, mas nas próximas horas ela vai piorar. Essa paciente já está te contando, ó, eu já tenho disfunção, eu vou piorar. Ela está caminhando. Está caminhando. E mais ainda, pelo exame físico normal dessa paciente, né, sendo imunossuprimida e com febre, essa paciente a gente tem que ter uma atitude bem rápida. O que você faria, Bruno? Eu acho que essa paciente fala, mas o exame físico está normal, vamos esperar. Essa paciente não dá para esperar. Fazer protocolo de sepsis nela. Então, resume pra gente aí. Ó, o que a gente tem que fazer que é importante, né? Muitas coisas a gente faz, mas o que é importante realmente? A gente colher culturas, essa paciente precisa, porque vai ajudar a gente a definir, né? Do foco a gente pensar, talvez coprocultura, mas difícil colher, não sei se ela tá com diarreia. Tinha abdominal, dor abdominal e náusea. Hemocultura, e talvez eu colheria nesse caso uma urocultura, porque pode ser uma dor abdominal atípica e ser uma pielonefrite, né? Essa paciente precisaria de expansão volêmica porque ela tem um sinal de baixa perfusão, né? O que a gente faz atualmente? 30 ml por quilo de um cristalóide, Ringer ou fisiológico. Precisa colher um marcador de perfusão tecidual para a gente saber se o que a gente fez funcionou, que a gente usa o lactato. Então, já colheria a gasometria com lactato para ver a arterial, né, Bruno? Eu chacala arterial. Porque precisa ver a relação PO2 e FO2, ver a disfunção pulmonar e o lactato. E eu já iniciaria antibiótico para ela, cabia. Mesmo não sabendo o que é, eu iniciaria antibiótico de amplo espectro. Eu, né, no seu caso, começaria ou com antibiótico que pegasse urina e gastrointestinal, ou que pegasse até gastrointestinal, urina e sistema nervoso central. Sabe o que eu faria, Bruno? Sinceramente, além do que você falou, que está faltando aqui, vamos acreditar que o exame físico está normal, mas como tem náusea, vômito, cefaleia, está faltando um fundo de olho, tá certo? Eu faria tomilico. E daria ceftriaxona, dose dobrada, até sair o líquido. Eu acho que nesse caso aí, que eu ia falar assim, por exemplo, talvez até a gente colher um líquor, fazer um fundo de olho, demore um pouco. Posso fazer ceftriaxona pensando em meningite antes de colher o líquor? Posso. Claro que o ideal seria colher o líquor primeiro, mas eu vou deixar, por exemplo, estou numa cidade pequena, o paciente chega com um quadro clínico sugestivo, vou esperar. Não, eu faço antibiótico antes, depois eu providencio o líquor, faço fundo de olho. É importante falar isso. Agora, se o pessoal fala assim, mas pode mascarar o líquor. Um líquor de meningite bacteriana não vai mascarar com uma dose. Não, porque pode cair de 300 células para 100, mas vai ter ainda 100 células, né? Não vai ficar mascarar com uma célula. Vale só aqui a menção, né? É que assim, é uma paciente que está em corticoterapia. Mas se não fosse o caso, né? Se vocês estão querendo cobrir foco meníngeo, lembrar que a gente tem que fazer uma dose de corticoide pré-admissão de antibiótico, tá? Exceto se forem óbvios sinais de meningococcemia. Porque lembrar que a pneumocócica pós-introdução de antibiótico, você tem uma resposta inflamatória que pode cursar com síndrome de hipertensão craniana. Então, principalmente aquele paciente que tem uma história de otite, vem com quando as sequelas, inclusive, de meningite pneumocócica... Aí a gente faz a dose de dexametasona, que é por quilo de peso, mas acaba ficando a primeira dose em 10 miligramas de dexa, faz a ceftriaxona, né? E agora, se tiver sinais de agitação meningia, esse tipo de resposta não ocorre. A gente usa corticoide em meningococcemia, normalmente é hidrocortisona, naqueles pacientes que tem aquele choque refratário, que é aquela síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, tá? Só para fazer uma menção aqui, né? Esbanjou agora, hein? Você viu? Você viu? Repete assim. Repete aí, Fábio. Waterhouse-Friedrichsen. É aquele treco que dá insuficiência suprarrenal. Exato. Né? Tem aquela adrenalite hemorrágica, né, da meningococcemia. Também aqui, né, aproveitar, né, coleta de líquor, às vezes o pessoal fala assim, tem que esperar tomografia para colher líquor, e em caso de suspeita de meningite, não precisa. A síndrome de hipertensão intracraniana das meningites, ela não é compartimentalizada. Então, não há o risco de herniação. Você espera a tomografia, você pede imagem numa suspeita de meningite, TC de crânio, por exemplo, quando houver algum sinal de alarme para alguns diagnósticos diferenciais da meningite. Como você falou, trombose de seio, massa, por exemplo, déficit focal numa suspeita de meningite, você tem que esperar a tomografia.
certo? Rebaixamento do nível de consciência em paciente suspeito de meningite, tem que esperar a tomografia. Crise convulsiva em paciente suspeito de meningite, tem que esperar a tomografia. Caso contrário, só pela questão de uma investigação de sepse foco, você pode colher líquor sem imagem de sistema nervoso central. Volto a reforçar o que eu disse. Eu faria tomo, líquor, Perfeito. dose dobrada de ceftriaxona, não necessariamente nessa ordem, tá certo? Mas que nessa investigação inicial, eu acredito que seja pertinente. Mas, Ricardo, tá certo? Só uma coisa para jogar uma pimentinha aí? Não, uma pá de terra em cima, de HSA, né? Assim, ela estava tendo febre, que já não é tão comum, mas pode ter. Mas ela estava hipotensa, né? Assim, geralmente a HSA Se ela tivesse potência chega com HSA, mais tava morta, hipertensa. Quando chega nessa fase, uma HSA já era. Tá mais para sentar orientada, conversando. Né? Tipo, você fazendo uma trilha de Cushing, né? Com bradicardia, inclusive. Ricardo, acho que agora a gente precisa ir. Agora, o que você tem de exame laboratorial dela? Tá certo? Aqui, assim, da chegada da emergência, porque agora nós precisamos. Acho que o manejo inicial foi feito, né? Agora precisa investigar. O Bruno já fez, até escolheu o antibiótico. O Bruninho ressuscitou a paciente, colheu as culturas dentro de 1 hora, tudo isso dentro de 1 hora. Ele está aguardando o resultado dos exames. E colhemos o lactato dela. É que hoje eu tô bonzinho com os residentes. Vou falar, eles fizeram o Ringer, 2 litros, e iniciaram com noradrenalina. Olha. Né? Porque não estava respondendo resposta, bem. né? E depois, se tivesse o logo do lactato aí, Bruninho, para falar que é choque séptico. Depois de 2 horas... né? Só precisa do lactato porque agora tem o lactato. Por definição, né? Ah, sim. Depois de 2 horas eles desligaram a nora e a PA estava 113 por 59. Expandiu Dá uma um média de pouquinho de droga 75. vasoativa. Então, assim, o protocolo de sepsis deu certo aqui, né? Eu acho que ela vai ficar hipotensa de novo. Tirou muito rápido? Não sei se tirou muito rápido. Não melhora tão rápido assim, né? Ou não precisava de droga, né, Bruno? Ou não precisava. vamos falar a verdade. Não, aqui, mas né, deu galera? certo. Deu Foi certo. mais importante que deu Mas certo. é melhor eles darem do que não dar. É igual né? aquela história. O paciente tô faz tentando uma ajudar. diálise, não precisaria ter dialisado. Não é bem assim. Eu aprendi, já tomei muita bronca por causa disso. Já, quem será, hein? Não sei quem fui, né? Se geral, fez uma assim. diálise só, então não precisava, né? Então, Você tá colando no celular, meu? Tô com os exames aqui. Então pô. conta aí, cara. É digital. A história foi papelada. Troca o óculos aí, meu. Ó, que exame? Não, manda o que você tem aí logo, cara. hemograma, Então gasometria, vamos começar no hemograma, que é o lactato. que eu sempre gosto. Ó, hemograma HB 9.6. Tá. Ah, tinha até esquecido da Eu síndrome lembro anêmica dela. que ela tinha anemia, né? Já tinha um pouquinho de anemia. Não é Era anemia 10 e padrão, pouco, não é piorou padrão um pouco. hemolítico, Tá, tipo 9. da do lúpus atividade, né? Não. Então, VCM de 93. Depois, já que você comentou, só pra gente ficar Leucócito, tranquilo, hein? tinha um reticlócito normal também. Tá bom. Leucócito, 5.050. 5.050 para quem está tomando 60 miligramas de corticoide, tá estranho. E tá Só infectado, que lembra- supostamente, né? Assim, eu ia esperar uns 14 mil, assim. Eu tô chutando aqui um valor, mas veio 5, achei estranho. Tem diferencial, cadê? Mas lembra que ela tinha uma linfopenia. Ricardo, pode ter a linfopenia que quiser, cara, mas tomando 60 miligramas de corticoide, tem que aumentar esse Assim, a gente esperaria mais às também, vezes tô falando só pra gente Às lembrar. vezes a gente pode pegar um cenário de neutropenia, infecção bacteriana nos gram negativos. Isso, Fábio. Eu tô jogando a bola pra você engolir. Tá certo? bem pensado. Os gram negativos, às vezes podem dar... Bem pensado. Entendeu? Com diferencial 92% de segmentado. Tá. Então, predomínio segmentado, mas ainda assim vai dar 4 mil e pouco. plaqueta tinha boa? linfopenia. Plaqueta 191. Normal. Normal. Então, o que chama a atenção nesse hemograma para mim é uma anemia e, particularmente, uma Anemia normal. leucócitos normais na vigência de 60 miligramas de prédio. E a linfopenia, que estava 5% só. E essa anemia também exclui aqui um pós-diagnóstico. Vai dar- Na nossa região, que a gente tem que pensar numa... Por exemplo, o dengue, por exemplo, que pode dar Boa cefaleia, hipótese, náusea, vômito abdominal, né? Boa Tipo, hipótese. assim, Muito se bem não- lembrado. A plaqueta tá hipótese. normal. Então, tipo, dengue, mas aqui na a nossa gente região, passou batimento. Passou batimento. não dá pra excluir. Bem lembrado, dengue. Mas- O Hermes falou, a plaqueta tá normal, mas nem Não sempre sabemos a vazão dela. nessa fase inicial a plaqueta cai. Às vezes ela vai cair depois do 5º, 6º dia, né? Ou à noite ela cai, né? Mas é tipo assim... Não, assim, Não, ou mas na evolução da doença mas ela não tá cai. concentrada, por exemplo. Isso. O HT não subiu. Hemograma, que mais? Então, hemograma. Vamos pegar o agaso.
pH, bicarbonato. pH 7,45. PO2 88 E era ambiente, Gabi? em ar ambiente. Então 21%, né? Tava bem, né? Tá 88 ambiente. Aqui, saturação 94 foi em ar ambiente. Bate com o que? Da sala de emergência. A PCO2 32, o BIC de 22. Nada que chama muita atenção. Tem lactato 1,80. Pela nossa referência é maior que 2, né? Tá ali no topo, quase lá, né, Bruno? Maior que 2,2 aqui. Tá. Então até que tá bom, mas até talvez por isso que respondeu mais rápido, né? Acho que pegou na hora certa. Beleza. Gaso. Gaso, relativamente tranquilo. Tem Lactato alguma no topo. coisa de urina, bilirrubina, Gabi? A gente vê função hepática. Porque o Bruno já está querendo calcular um SOF score. Tô querendo quick ver SOF lá, se né? tem disfunção orgânica. né? coágulo normal, Tá. INR de 1, tudo normal. Lembrança que Bilirrubina normal, 0,21 de total. Tá. na Já avaliação deu, né, Bruno? hematológica a gente usa plaqueta, né? Plaqueta que é Já deu para importante, calcular né? o SOFA já, né, Bruno? Ó, pra sepse você tem que ter 2 pontos novos, né, para aumentar 2 pontos, né? A gente entendendo que ela estava em 0, né, que ela não tinha disfunção, de usar noradrenalina, se não me engano, são 3 pontos. Então, 3 pontos. ela já ganhou. Na hora acima sete. de 0... Precisa dar uma relembrada, mas que na hora acima de 0,1 Acho que é isso. já é 3 pontos no SOFA. Ela já entraria como Tá como certo? sepse. Então presta atenção, 3 pontos no SOFA, no cardiovascular. Aí nós temos plaqueta que está normal, então não ganhou nada. Nada. Mas a Nora não deu 0,05. 0,05? Então assim, mesmo assim, botou Nora já é 3 pontos. Eu uso noradrenalina. 3 pontos. Ah, Na tá. parte respiratória não levou nada, Não, porque ela está em porque ambiente com 88, não está usando relação dela é oxigênio, não boa. está nada, a relação é boa. Hematológico certo? também, que a Hematológico plaqueta tá- não levou nada. Nós precisamos de creatinina, Isso. tá certo? Nós precisamos do Glasgow, que era 15 não também levou não nada tem também. disfunção. Tá certo? Só Creatinina tem aí? no cardio ela fechou a sepse, né? Tem, cadê? Creatinina 1,44. 52 anos, 1,4 de creatinina. Mas né? ela tinha uma prévia, não é? Pra ela fazer acompanhamento. Era normal. Eu não sei, eu não anotei aqui a prévia, Fabinho. 1,44 não é normal. Isso então, era assim, importante para comparar tá a certo. porcentagem, né? Eu precisava relembrar aqui, mas tem alteração. Ó, só para confirmar, eu abri o. Mas se não me engano, era SOFA aqui. 0,9. Você abriu o SOFA e Bruno? Noradrenalina menor ou igual a 0,1, 3. 3 pontos, isso aí. Maior que 0,1, 4 pontos. Isso. Então é isso. Ainda Então, lembro de cabeça, eu não sei de cabeça, né? Eu consulto toda vez. Tá. É É isso. porque eu acho que eu lembro você falando no comecinho que era Eu não 09. anotei, mas acho que era 0,9. Então ela tem Era uma menos ilha que- ali também. Então, assim, tem injúria renal aguda aí. Então, Tem. Tá? Ô, Ricardo, então vamos lá. Hemograma você já falou. Você falou uma creatinina de 1,4. Você contou da gaso, que não tinha grandes alterações. O lactato no topo do normal quase, que era 1,8. O Bruno perguntou das bilirrubinas. Você falou que era a parte hepática normal. Tá certo? PCR, PCR você tem? 14,94 mg por PCR decilitro. bem Tá, bem pro nosso elevado. kit, né? Nosso Porque é bom padrão falar, é 0,5 porque depende do miligrama por kit, né? decilitro. Se você usar Miligrama miligrama por por decilitro, é o- Basicamente é Então, assim, nós miligrama temos- por decilitro ou por litro. Uma inflamação Aqui por barra decilitro. infecção assim, bem relevante com PCR. Está 30 quase- vezes aumentado aí o PCR. Quase 30 vezes aumentado. Por enquanto, ô Ricardo, nós não temos foco, cara. Tá certo? Os exames não ajudaram muito. Mostram as Em alterações. foco, não temos foco. Isso precisa de urina. Urina, Tá certo? raio-x de tórax. Exame e primeiro imagem, que eu momento. falar depois, né? E o líquor, E o líquor. que eu concordo com o Emerson pediu. Ó, raio-x de tórax normal, sem alterações Raio-x de tórax, nada. pulmonares, nada. Lembrando que a urina, cara, vai ser um problema, porque eu já tinha leucocitura e hematura. Tá certo? E Aquele tal de... telescopado. aquele tal de... Quero saber aquele tal de nitrito positivo, que sempre confunde a galera aí, tá certo? Então vamos lá. Esse Você tem- nitrito positivo é diariamente, esse tal do nitrito Urina. positivo, tratando urina. pH de 6, né, que sempre vem, densidade Aliás, 1004, 1004, tá diluído. E proteínas, 2 cruzes em 4. 2 cruzes. Interessante que não mudou, né, não piorou a proteína. Hemoglobina, 4 cruzes em 4. Nitrito negativo. Leucócitos, 35 mil. Tá? E, então, assim, a referência aqui é 25 mil. Pouquinho, mas não leucocitura. parece uma pior, né? Tá? E hematúria maior que 1.800.000 Tem hematura, hemácias. hematura macro que a gente faz, acima de 1 milhão, hematura macro. Apesar Vocês dela não ter comentaram contado do... na história. Mas tem. Vocês comentaram do nitrito.
Duas coisinhas que falseiam o resultado de nitritos que eu só queria fazer menção aqui. Pode positivar nitrito em exame de urina em pacientes sem infecção o uso do Pyridium, que é um sintomático muito utilizado para pacientes com... E às vezes ele usa antes de... Galera, pega esse nome tal de Pyridium, é um jabazão do termo, do nome de farmácia. Pega esse nome, nunca mais esqueça. A primeira vez que você escutou, não serve para nada esse treco. Só serve para colorir a urina, tá certo? Molhar a cueca e a calcinha e para mais nada. E dar nitrito positivo. Certo? Então, não, porque eu tô falando porque muita gente acaba usando, a gente não prescreve, né? Mas assim, às vezes a pessoa tá usando Pyridium, isso pode positivar nitrito. E sabe uma coisa que é negativa de nitrito? Que também, assim, do uso coloquial populacional, não que a gente prescreva tanto, o ácido ascórbico. Então, quem dá uma vitamina C... Vitamina C. Pode negativar nitrito. É outra coisa que não presta pra nada, só serve pra dar cálculo. Tá certo? Toma cuidado, galera. Quem toma vitamina C em dose alta aí... Chupa laranja, né? Melhor. É ter cálculo. Chupa laranja e chama acerola que é melhor. Ô, Ricardo, cadê o foco, meu? E o líquor? Então, urina tem hematoma proteinúria, mas não ajudou no foco. Quem não tá vendo no YouTube, o Acaba tá assim, ó. Né? Eu tô cheio de exame aqui, pessoal. Pegando um monte de exame aqui. Pegando os exames, tentando enxergar os negócios. A gente tá bombardeando de exame e tá lá procurando no celular ali, ó. Cara, não tem foco. Vocês veem que não é combinado, né? Porque eu tenho que ficar procurando o exame que vocês fazem. Cadê o diacho do foco infeccioso? Fizeram uma tomo de crânio e colheram o líquor. Tá bom. Né? Então, na tomo, né, que você vê na hora, tinha sinais de espessamento mucoso em seios da face, mas a parte de crânio mesmo não tinha nenhuma alteração. E o líquor tinha leucócitos 1. Acabou. Líquor normal. E hemácias 2. Não sei se acha que tem tococo nesse líquor aí, meu. É improvável. Só para completar, pro comentário do Emerson, tem a proteína ou haki? Proteína 25. Beleza, menor 40. Então aí, acabou. Então, hemácias 2 também, tinta da China negativa. Não, é que a gente fala assim, de modo bem resumido. Se você tem menos de 4 células, não importa se tem 2 e predomínio é polimorfo, e proteína haki é normal, não há sinal inflamatório. Então não é meningite. Mas mesmo assim, acho que a gente não... Talvez a gente não descubra um foco no primeiro momento. Mas mesmo assim, eu acho que pelo contexto, por ser imunossuprimida, tem que manter essa paciente. Ela tem que ser tratada como sepse. E eu vou confessar uma coisa inquestionavelmente, a gente não sabe o foco, mas é sepse. Isso, não poderia estar esperando tudo isso para dar um antibiótico, como o Bruno falou no começo. Sim, é sepse. E eu teria, acho que, pensado igual o Emerson, assim, o Rocefin para uma infecção comunitária ajudaria na urina, no pulmão e na meningite, né? Então eu também acho que teria entrado com o Rocefin de cara. Rocefin, para quem não lembra, é ceftriaxona, viu, galera? Desculpa, é o vício, Aí, tem um exame que eles pediram no líquor que eu não pensei em pedir. Não contaram com a sua astúcia. Não, eu não pensei mesmo, mas foi pensado, eles pediram lá. E nós estamos falando, o Bruno está ressaltando aqui a imunossupressão, foi PCR para micobactéria, tuberculose. Sim. Pediram lá, apesar de ser um quadro que geralmente é mais insidioso. É difícil uma sepse com choque por micobactéria, apesar de ter, mas assim, né, geralmente é um quadro mais arrastado. E ela está imunossuprimida há pouco tempo. Não dá tempo. Então, mas naqueles pacientes com imunossupressão mais prolongada, é interessante lembrar dessas outras causas de meningite. Né? Não, e o Bruninho comentou bem, né? Micobactéria, ela entra muito mais naquelas febres indeterminadas. Nossa senhora, vou trazer um episódio para vocês né? Vão tremer então, depois. assim, do que propriamente num quadro muito agudo como dessa paciente. Né? Não, assim, mas só lembrar que assim, é possível, mas é improvável. É possível, mas é improvável. Tá. Mas o imunossuprimido morre de tuberculose. Bom, mas imunossuprimido não é um quadro achei legal eles lembrarem. Né? Talvez não precisasse ter pedido na emergência, mas você já vai colher o líquido. Aí você vai deixar para colher depois? Né? Então foi uma boa. Ô, Ricardo, de novo, cara, nós não temos foco, não precisamos ir para frente nesse caso. E aí, o que foi feito? Bom, qual foi o desfecho? No protocolo de sepse foram colhidas hemocultura, urocultura e tá esperando. Isso leva 3 dias. 3 dias. Pelo menos, né? Dependendo do lugar. Você sabe assim, eu não sei o que vai sair dessa hemocultura, se é que vai sair alguma coisa, mas eu lembro, Bruno, você era o gestor do protocolo de sepse do hospital, né? E você lembra de cabeça percentual de sepsis que tem hemocultura positiva? Eu queria fazer um comentário. Então, é pequeno, assim, do hospital,
se eu não me engano, era em torno de 30%. Não chega a 30%. É isso aí, Bruno. Que acho que 20 a 30%. Mais ou menos isso eu tenho um dado. Eu tenho um dado que eu li recentemente. Eu vi um dado americano que se você colheu a cultura pré a primeira dose de antibiótico, você consegue próximo de 34%, 36%. Se você faz o antibiótico primeiro, isso cai para menos de 20%. Tá, então vamos botar aí para ficar... Porque o nível sérico do antibiótico, estou falando que é diferente da gente estar falando do líquor, por exemplo. O nível sérico do antibiótico no sangue, né, no plasma, vai subir rápido, né, que você está fazendo EV. Então a positividade da hemocultura vai cair. Tá, mas vamos botar aí, para ficar nem lá nem cá, uns 30%, mais 30, ou menos. 40. Uns 30% aí de hemocultura positiva. Tá. Eu acho relativamente razoável, né? Sorte, porque assim, porque você vai ter que ter bacteremia importante, manifestação sistêmica importante, bactéria rodando no organismo. 30% não é pouco. Eu acho que é bem razoável. Tem que colher, né? Por isso que eu ia comentar. Você tem que colher. Eu acho que tem que colher pelo benefício que é quando ele dá positivo. Isso. Para te guiar, resolve sua vida. Né? Na UTI lá vai resolver sua vida. Nesse caso aqui, por enquanto, o que talvez salve Perdão, eu bati aqui. O que talvez salve seja uma hemocultura positiva, que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Assim, e outra coisa, Bruno, tem uns trecos meio complicados aí, cara, que cresce. Por exemplo, eu tive um doente recentemente, que era uma sepsis clara, deu um antibiótico empírico, eu não vou lembrar como que era, e cresceu salmonela, SP. Eu não esperava que fosse crescer. Não é comum, né? Não é comum. Porque a gente não tinha um quadro clínico muito razoável e cresceu salmonela. Tem outro doente outro dia na diálise, cara, que cresceu uma bactéria que eu tive que, juro por Deus, que eu tive que botar no PubMed para poder saber aquela bactéria. Que eu nunca tinha lido aquela bactéria. Então, às vezes cresce uns trecos meio diferentes aí nas hemoculturas. Então, eu acho que vale a pena pelo benefício que te traz. Agora, não dá para você colher e ficar contando com ela. Não. Porque a maioria vai vir negativa. Então, você tem que se virar sem ela. Mas se vier positiva, ajuda muito e não custa colher. Assim, não é um exame caro, não é um exame sofisticado. Mas assim, de novo, né? Eu não sei se vai crescer alguma coisa, que a gente não conhece o caso, mas assim, não tem foco. Até o momento, o foco que a gente achava que era o foco meníngeo, não deu em nada por enquanto. Tá certo? É uma coisa assim que a gente tem que ver também, né? Esses pacientes que não têm um foco bem definido, é assim, a gente tem que examinar o paciente por inteiro. De novo, né, Bruno? Recomeçar. Tem que rever, tem que recomeçar, porque pode surgir algumas lesões novas, tem que ver a pele do paciente, que às vezes o paciente a gente não vê pele. Cara, você sabe que você deu uma ideia super legal? A gente tem que virar o paciente, tem que tirar curativo. Você sabe que eu chamei a equipe, outro dia eu estava com um paciente internado de febre de origem determinada, até pedi para o teu pai me ajudar, Ricardo, tá certo? E aí, cara, eu chamei a dermatologia para poder ver o doente. Como vai chamar dermatologia? Vou. Examina para mim o doente, vê se eu não deixei passar nada. Tá certo? Não tinha achado. Acabou que não achou nada de lesão de pele, mas é um negócio que você lembrou bem, Bruno. Eu já tive um caso, eu já falei em algum episódio, que estava na emergência, séptico, sem foco, e o auxiliar de enfermagem foi dar banho, me chamou, falou assim: doutor, vem cá ver o negócio. Foi lá, o que foi? Eu ergo essa perna, ele mexe, estava entubado, sedado. Assim. Aí eu fui examinar o joelhão inchado, porque era uma artrite séptica, o paciente era morador de rua, né? Subnutrido, e com artrite séptica, séptico. Né? Então, o foco era a articulação. Né? Então, quer dizer, muda, faz o diagnóstico. 3 dias depois. E aí, cabinha? Só antes, no dia que ela chegou, já foi feito, a gente pensou em dengue, a gente falou, como estava no 3º dia, fizeram o NS1, né? E veio negativo. Não ajudou. Deixa eu fazer um comentário aqui, já que o Fabinho falou da incidência da hemocultura positiva. Por exemplo, quando eu quero acertar o foco, a gente sempre quer acertar a sepse. Quantas vezes eu acerto? Faço nem ideia. Quantos % das vezes? Eu analisei o caso, pensei no foco mais provável e dei antibiótico empírico. O que vocês acham? Não sei, juro de coração, não sei. Essa eu também não sei. Vou jogar a moeda pra cima, 50%. Não, menos. Menos? Menos 50. 30? Em torno de 30% das vezes. É pior que jogar a moedinha pra cima. É pior, porque assim, tem assim, poucos trabalhos. Eu vi um trabalho no Rio Grande do Sul, um trabalho de um grupo de farmacêutico lá, que eles conseguiram assim, eles fizeram um trabalho para medir. E mesmo quando assim, né, o protocolo é bem feito, muitas vezes eu não acerto o foco de primeira. Isso é importante, porque se você errar o tiro inicial, o paciente estiver muito grave, talvez você não consiga depois correr atrás, né? A doença, né, tem resposta inflamatória, enfim. Mas é importante porque esse paciente tem que reavaliar
esse paciente principalmente, uma resposta 24, 48 horas. Não melhorou ou piorou, talvez a gente tenha que mudar o antibiótico. Bem lembrado disso. Porque muitas vezes a gente fala, não, espera, o antibiótico tem que ter 72 horas. Né? Isso se você estiver tratando adequadamente, né? Mas às vezes você está errando o tiro. Bom, então, 3 dias depois... Não, antes de falar em bocultura, não, Gente, eu tô ansioso, calma aí. Não. Tem roteiro, mas não tem roteiro. A gente volta aqui deixa daqui eu 3 perguntar. dias. Como é que ele Aguarde. evoluiu nesses dias aí? Precisou voltar na noradrenalina? Ele evoluiu bem? Como é que foi? Não, evoluiu bem. Evoluiu bem. Estava com ceftriaxona. Ficou afebril? Uma coisa interessante, antes de sair a cultura até foi feito o eco. A gente não lembrou de endocardite, porque tinha náusea, vômito, cefaleia. esse quadro... Não era um quadro, mas procurando foco é uma coisa também. Não, mas aí, Ed, aí eu concordo plenamente com o Bruno. Se você pensar numa endocardite, um quadro história curtíssima... Furou a válvula. Exato. E cadê o sintoma de congestão pulmonar? de ausculta, né? A não ser que você pegasse uma câmara de tricúspide, por exemplo, mas não é usuário de droga injetável. O mais comum é mitral e aórtica. Chegar a ponto de choque séptico, você vai pensar primeiro que é estafilocócico, para começar. Que é aquelas endocardites que a gente chama antigamente de aguda. E aí até a proposta terapêutica não foi adequada só com ceftriaxona. E os sintomas cardiovasculares, né? Assim, então não é nem só da síndrome inflamatória da sepse, da insuficiência cardíaca, um choque misto ali, distributivo cardiogênico. Ó, Ricardo, a gente está acreditando, no final das contas, vocês deram ceftriaxona pro doente, né, certo? Sem foco aparente. Tá certo? Foi hidratado, usou um tequinho de droga vasoativa que nós podemos discordar um pouco se estava pertinente ou não, mas a gente acabou acreditando que valia a pena, tá certo? E a doente evoluiu relativamente bem, pelo que você está comentando, e a gente está louco para saber, depois desse comentário nosso aqui, que o Bruno deve estar colando ali... Ele me deu alguma coisa para ler, eu tô lendo. Eu mostrei para ele, cara, eu não quis te interromper. Mas eu mostrei para ele só que ele perguntou da evolução do antibiótico. Na verdade, foi Tazocin. Foi piperacilina com tazobactam. Eu tô puxando a orelha dele aqui toda hora, você tá percebendo, né? Ele tá... Tá certo. Ricardo, eu não prescrevo o genérico desse. Então tá bom. Cresceu alguma coisa na emo? E ela evoluiu bem mesmo, né? Então, aí a emo. Primeira amostra. É muito detalhe, né? Positiva. Positiva pra quê, cara? Salmonella SPP. Salmonella SPP? Cara. Eu acho que você viu esse paciente. Não vi. Não vi. Eu tô comentando um caso. Não, o cara tava falando um caso que eu não tinha sintoma. Salmonelose? Segunda amostra, porque fala, sei lá, estranho, né? O que significa salmonella SPP? Não dá pra identificar qual salmonella que é? Dá, mas é complicado. É liberado antes de tipagem. Na verdade seria a salmonella entérica, né? Sorotipo TIF, né? TIF, que é o clássico da febre tifoide, mas tem paratifo A, paratifo B, tem outros sorotipos que podem dar salmonelose. Por isso que hoje na literatura internacional você nem mais fala tanto febre tifoide, você fala febre entérica, né? Isso, porque a porta de entrada, né, a contaminação é pelo trato gastrointestinal. Porque o paratif e o TIF, né, assim, um é mais água, outro é mais alimento, né, Depois eu conto pra vocês como é que o meu paciente ganhou salmonelose. E pode ter colonização de árvore biliar, isso pode ficar, até demorar, você trata, depois recidiva, porque fica bactéria na árvore biliar. Então, a primeira amostra, salmonela. Segunda amostra de hemocultura, salmonela. Puxa. Urocultura, salmonela. Isso é raro. Isso é incomum. Entendeu? A gente fez uma sepse salmonela. Não, Fábio, mas por exemplo, salmonela septicêmica, cara. Não, sim, claro. Os casos de febre entérica são gravíssimos. Mas aí, assim... Tem 3 amostras diferentes. Não inquestionavelmente é uma infecção por salmonela, mas o quadro clínico não faria nunca a gente suspeitar numa febre entérica. Porque assim, ainda que você possa, na febre entérica, o Bruninho até que fez uma leitura recentemente das manifestações neurológicas, encefalite-like, mas assim, a gente lembra de febre entérica, sintoma gastrointestinal, dor abdominal importante, com irritação peritoneal, risco de sangramento intestinal, perfuração de alça, porque dá uma linfonodomegalia grande, podepatosplenomegalia.
E tem uma coisa que a gente aprende em aula Diarreia, né? Diarreia. Que a gente espera a maior parte. Em aula de semiologia, né? Aquela dissociação pulso-temperatura. Isso. Legal. Né? É sinal de Fagê, né? Isso é legal. Assim, sinal de Fagê. Assim, que o paciente tem aumento de temperatura. O caminhão vai falar que tinha agora. Anotaram aqui um dia na evolução isso. Sinal de Fagê? O residente anotou. Depois que a hemocultura tá positiva, aí ele como... Não, foi retrospectivo. Eles pegaram os sinais vitais, e viram que ela não tacardizava muito. Quando fazia fé. Não estava bradicárdica. Não então, estava bradicárdica. Mas estava tipo, frequência cardíaca de 90 e impotente. Pro ouvinte que é terceiro, quarto anista, né? Então esse sinal é quando você tem um aumento da temperatura, sempre que há um aumento de temperatura corporal. E febril, você espera um aumento da frequência cardíaca. Então esse sinal é uma dissociação pulso-temperatura que é classicamente descrito nos pacientes com febre entérica. Ela teve alguns picos febris nos primeiros dias, internado, e foram pegar a frequência cardíaca não tinha subido. No mesmo momento. Então, assim, não foi feito para fazer o diagnóstico. Depois do diagnóstico... retrospectiva, que é bem difícil, porque a gente teve um paciente, uma febre de origem determinada. Não sei se o Fabinho lembra, faz tempo já. E foi até um residente que conduziu muito bom, que acho que foi para São Paulo, foi fazer NEF lá, enfim, quis morar em São Paulo. Em São Paulo. E eu esqueci o nome dele. É o Iago? O Iago. E aí a gente... Se o Iago nos ouve, eu não sei, né? Mandar um alô para ele. Da Bahia, o Iago Baiano. É da Bahia? E ele virou esse paciente de cabeça para baixo. E ela tinha sinal de Fagê. E a gente virou, colheu líquor, porque a gente precisou em febre tifoide para dar manifestação nervosa central, para dar alteração até do líquor. Hemocultura, colheu várias. E aí a paciente acabou evoluindo mal, foi para óbito e a gente mandou para SVO. Adivinha o que veio na SVO? Salmonelose. Linfoma. E a gente tinha feito biópsia dela e não tinha vindo na biópsia inicial. Não, eu tô falando que assim, ela tinha sinal de Fagê. Tá. Essa paciente eu não esqueço nunca, porque depois a gente discutiu o caso dela numa das reuniões clínicas, enfim. E foi o Iago que conduziu. Ele ficou assim, estudou essa paciente, mas é um sinal bem característico da febre tifoide. E das manifestações neurológicas que acho que você estava comentando outro dia. Fabinho, pode dar sinal de irritação meníngea, pode dar sinal de meningismo ou meningite, encefalite, né? E só que não costuma dar sinais focais. Dá sinais mais de irritação meníngea mesmo e pode cometer corte. Entra como diagnóstico diferencial de psicose, se eu não me engano. Psicose também, alteração de comportamento. De emergência. Sim. Mas assim, ela não tem o quadro abdominal, né? Então assim, eu estava até colando o número aqui que eu tinha esquecido. Mas eu tinha dado uma revisada na febre tifoide. O sintoma mais comum nos relatos que tem, né, nas descrições que tem, é diarreia. E alguns relatos mais recentes até colocam isso com menos importância, 50% dos pacientes, mas o mais comum é diarreia. E aí, tem uns 30% que tem constipação. E ela tem constipação, mas ela tinha uma constipação crônica, né? Então não mudou muito o hábito intestinal dela, mas ela chegou com constipação, já fazia uns dias que não evacuava. É que, você vê... Então assim, a gente fica com essa ideia de que é uma infecção de porta gastrointestinal, que a gente espera uma diarreia ou um quadro gastrointestinal mais importante. Um paciente que eu tratei recentemente, ele tinha diarreia, fez a trombose venosa profunda, uma TVP, uma sepsis, ficou na UTI, tinha um quadro diarreico, fez uma TVP, e aí colheram hemocultura e aí veio salmonela. Faz menos de um ano que eu tratei desse paciente, só que ele era um paciente cirrótico também. Imunossuprimido também. E fazia muito tempo que eu não via salmonela. E pode dar meningite por salmonela mesmo, né? Então tem os sintomas... Assim, foi importante o líquor, né? Depois, pensando para ficar mais tranquilo ficou bem, nesse sentido. Depois? Ficou bem. Voltou para o ambulatório? Ela foi descalonado de... Pipetazo? Para ceftriaxona. E ela terminou o tratamento, ficou assintomática. Aí voltou, foi mantido só corticoide e hidroxicloroquina para o lúpus. Aí ela voltou ela teve alta, passou uma semana, ela voltou com febre. Aí reintroduziram o ceftriaxona, fez mais um ciclo. Aí ela ficou assintomática de vez se já tem um mês mais ou menos, ela... Tem doente que fica portador crônico, então os negócios bem controlados. Pode ter colonização de árvore biliar. E aí a penetração de antibiótico não é tão boa. Então, às vezes, você tem até que mudar o antibiótico para isso. E fazer um tratamento mais crônico. Mas, por enquanto, como ela respondeu bem, assim, porque ela voltou, já fez uma dose, parou.
Então aí fez mais 7 dias de ceftriaxona, ela ficou bem, foi embora, isso tem 1 mês e pouco, assim. Uhum. Foi recente agora? É, recente. Poxa. Quase recente. Ó, aprendi um monte, hein, Ricardo, com esse caso seu aí. Primeiro porque a gente falou um raciocínio bem simplista no início, achou que pudesse ser neuroinfecção e a gente caiu do cavalo. A gente Tá no fundo sabia que não ia ser, né? Não, mas só para poder fazer um raciocínio simples, assim, mais Pensar. simples, né? Porque tudo... E a maior parte dos casos não são tão complicados, né? Tá certo? Mesmo sendo... Assim, a gente traz alguns casos difíceis aqui, né? Mas a primeira hipótese era a neuroinfecção. Já tiramos ali de cara no líquido. Tá certo? Não tinha manifestação pulmonar, né? E a primeira é mais grave, né? Você falou da neuroinfecção, né? Não pode comer mais bola. Grave, não pode comer bola. Pulmão não tinha pneumonia. O sedimento urinário ficava difícil de dar diagnóstico, tinha hematúria, proteinúria, leucocitura, então ficaria difícil de dar diagnóstico. Tá? Eu acho que o mais certo desse caso, no final das contas, para o sucesso, sabe o que foi, Bruno? Além da expansão, protocolo de sepsis, que é bem pertinente, foi dar antibiótico empírico para essa doente que, como você falou... Acertou o tiro. Acertou o tiro. Acertou o tiro nas primeiras 48 horas, fez a diferença no desfecho. Depois nós demos a sorte de isolar a bactéria depois, que era uma salmonela. Né? Ricardo, você tem mais algum detalhe desse caso que você queria compartilhar conosco? Não, do caso não. Não? Eu ia fazer um comentário aqui, e por coincidência o Bruno falou da história americana. Eu li no Instagram uma frase que eu tinha acabado de estudar esse caso. Eu falei, é verdade. É uma frase do Abraham Lincoln. Eu falei, vou levar pro Bruninho. Não sei se o Bruninho tem outra frase aí. Eu não tenho não, vai ser sua frase. Ó, dê-me 6 horas para cortar uma árvore e eu vou gastar as 4 primeiras afiando o machado. É, boa. Nossa, Nossa, que gostei, frase cara. boa. Abraham Lincoln. Você já é o pulso das frases, frases da cabine. Por que eu pensei nisso? Porque é o que o Emerson falou. O atendimento inicial, protocolo de sepsis, colher cultura, colher líquido, foi tudo bem assim, procurando montar a estratégia bem montada de como investigar, que no final deu o diagnóstico, né? E salvou a paciente. Então, se ficasse às vezes já querendo apostar numa hipótese, não, porque é do lúpus, vamos pulsar mais, e acabar dando errado, né? Então, assim, montar bem a estratégia que você vai usar, pensar bem na estratégia que você vai usar para investigar o paciente que fez a diferença. Né? Ô Fábio, bacana, depois da frase do Machado aqui do Ricardo, tá certo? O que você gostaria de se despedir dos nossos ouvintes, tá certo? Dos nossos espectadores do nosso canal do YouTube, aí só relembrando o nosso Instagram, @passando.visita. O que você gostaria de deixar de mensagem aí, mensagem, nada me veio assim à cabeça. Eu queria... É que a gente está com um tempo, assim, o primeiro episódio do ano, a gente não gravou em dezembro. Então a gente está empolgado, a gente estourou o tempo, né? Mas assim... Nem sei quanto tempo já deu. Mas agradeço ao pessoal que respondeu a enquete no Instagram, que a gente vai tentar. Legal, é verdade. Que deu algumas sugestões de temas de episódios, que até eu já estou arrumando. É que assim, eu não vou aqui achar quem foi que deu para não dar spoiler da temática, né? Então assim, a gente vai tentar seguir algumas das solicitações que o pessoal... Então continuem nos sugerindo novos temas que a gente, quem sabe, o seu será escolhido. Brunão, quero ver você ganhar do Ricardo na frase. Não tem frase, da mensagem final. Falar que assim, foi bom rever vocês, gravar, né? Reunir a gente aqui, achei muito bacana. Eu só vou falar tchau. Hoje não. Quem estiver vendo no YouTube essa camiseta aqui, ó, o Bruninho que me deu de... Que camiseta é essa, Fábio? Tem gente que está escutando, cara. Não, mas é porque assim, tem uma história. Conta pra mim. O que você tem com Portugal? Tem então, tá saindo minha cidadania portuguesa, né? Então mas assim, eu sou um português, então. Mas achei que era Bruninho... Cristiano Ronaldo. Eu ia te dar a camisa do Al Nassr semana que vem. Então não vou dar. Então, mas o Bruninho foi me dar de aniversário. Meu aniversário é 25 de novembro. E eu tava ali na Copa, então ele me deu a camisa de Portugal. Quase Portugal. Eu torci pra Portugal. Você vê? Deu massa. Verdade. Pessoal, eu só queria novamente agradecer a presença de vocês, né? Não é na minha casa, né? Mas na casa do Bruno, tá certo? Agradecer a audiência, os nossos ouvintes, os nossos espectadores lá no nosso canal do YouTube.
Nós estamos indo para a terceira temporada? Terceira temporada, né? 20, 21, quarta, 22, não, 23, quarta temporada. temporada. Foi 2020. Quarta temporada. O pessoal tem nos acompanhado, nos sugerido. Reza a lenda que a quarta é melhor. Tá certo. Depois da terceira. Espero que a gente continue produzindo conteúdo que agradem a vocês, porque para a gente é uma diversão vir aqui sentar e bater um papo. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.